Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Bem, meus amados irmãos, quero pedir perdão. Ontem não consegui postar, a nossa meditação, mas não deixei de meditar. E justamente estava lendo em 1 Samuel, capítulo 1 até o 9 ou 8, salvo engano. E me deu desejo de falar hoje com os irmãos sobre um tema muito importante: os nossos filhos, a criação dos nossos filhos na casa do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. É o 2 mesmo, aqui. 2 mesmo. Que diz assim, 2, versículo 22. Eli e seus filhos. Eli já estava velho, e ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo estas coisas? Todos me falam mal do que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Bem, meus queridos, como eu estava aqui lendo esta passagem, e eu comecei assim orando, falando com Deus a respeito disso daqui, desta passagem. Eli era o sumo sacerdote. Ele era até um homem correto, era um homem que obedecia a lei de Deus, praticava a lei de Deus, procurava andar em retidão ao Senhor. Mas os filhos de Eli eram filhos que eles não tinham temor nenhum diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles praticavam coisas terríveis. Não só o fato deles roubarem a parte da oferta primeiro do que as pessoas iriam sacrificar, porque era um direito deles, eles tirarem uma parte para eles. O problema era que as pessoas iam sacrificar, iam oferecer, e antes das pessoas oferecerem, eles estavam tirando para eles algo que não lhe pertencia, pertencia ao Senhor. E o que eu fico muito maravilhado com a Bíblia é porque a Bíblia, ela não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala bem daquela pessoa, das proezas, das coisas boas que aquela pessoa fez para Deus, para o povo, mas a Bíblia também, ela aponta os erros daquelas pessoas. E por quê, pastor? Porque é um exemplo. A Bíblia, ela é um exemplo para que nós possamos seguir. Então é como se a Bíblia dissesse assim para nós: olha, essa parte boa aqui que essa pessoa fez, vocês façam, porque vai ser bom. Mas aquela parte má, aquela parte ruim que aquela pessoa faz, olha, não faça, porque vai ser ruim. E a gente encontra isso nos personagens mais diversos, tanto desde Adão, como Moisés, o próprio Samuel, Davi, Saul e tantos outros. Nós encontramos as virtudes e os defeitos. E nisto aqui, meus amados, estava na virtude um pai que era crente, um pai que criou os seus filhos no temor do Senhor, um pai que ensinou os seus filhos o caminho de Deus, um pai que ele era sumo sacerdote e ele estava passando o comando, vamos dizer assim, a liderança daquele sacerdócio para os seus filhos. Então, é um pai que ele foi preocupado em todo tempo em cuidar dos seus filhos. Foi um pai que, em todo tempo, ele procurou ensinar as coisas de Deus. Só que, observe que Eli, ele disse que ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas. E também a coisa era tão abominável que eles pegavam mulheres para poder levar para dentro da casa do Senhor e ter relações com elas.
E Eli sabia disso tudo. Apesar dele ter criado, apesar dele ter ensinado, mas os seus filhos tomaram um caminho diferente daquele caminho que ele ensinou. E Eli ouviu isso tudo. E qual foi o problema de Eli, pastor, como pai? O problema de Eli como pai foi que Eli não castigava, vamos dizer assim, ele não corrigia os seus filhos. Ele até falava, ele conversava, ele dizia, olha, vocês estão errados. Mas só que em contrapartida, ele não fazia nada. Deixava, sabe, ó, vocês estão errados, se conserte. Mas não passava disso. Eli, como sumo sacerdote, ele poderia muito bem ter afastado seus filhos do sacerdócio, ter tirado seus filhos da casa de Deus, para que aquilo não viesse a entristecer o povo e viesse contaminar a santidade que era praticada naquele local. E a grande questão, trazendo aqui para os dias de hoje, que nós como pais, eu até me incluo também, a gente procura ensinar os nossos filhos as coisas de Deus. A gente leva para a escola dominical, a gente leva para o culto, e às vezes no culto tem criança que é mais, vamos dizer assim, mais peraltinha, né? E corre para lá, corre para cá, dá aquela atrapalhadinha no culto, mas a gente chega lá, a gente puxa, a mamãe, bota a criança junto, né? E a criança fica, daqui a pouco, né? São coisas normais que acontecem. Mas, e a criança vai crescendo, ela vai crescendo. Só que se você ficar só, criança, senta aqui, criança, fica quieta, mas se você também chegar de repente em casa, ó, você não se comportou no culto, você vai ficar sem o celular. Olha, você não obedeceu, você vai ficar sem ver televisão. Exemplo, meu tempo de televisão, hoje é celular. Mas não devendo haver a devida correção com a criança, você vai até falar, você vai até ensinar as coisas às crianças, aos seus filhos. Só que eles, mas meu pai e minha mãe, né, não me castiga, meu pai e minha mãe não tem nada, né, que vai fazer aqui para poder eu parar de fazer isso, vou continuar fazendo. Aquele negócio entra no ouvido e sai no outro. Então, não é só a questão da igreja que eu quero falar com você, que às vezes o pastor pega muito na igreja, mas não é só a questão da igreja, é a questão da nossa vida por inteiro. É a questão da escola, é a questão da igreja, é a questão do comportamento na família, é a questão do comportamento aonde estivermos com aquela criança. É criança, pastor, é criança, nós sabemos que é criança, e todos nós já fomos criança. Mas só que a criança também, ela tem que ter o limite dela. A criança também, ela tem que saber, né, até onde ela pode ir. E quem é que vai ensinar isso? Os outros? Não. Quem vai ensinar isso somos nós, os pais. Quem vai ensinar isso, né, é você, mamãe, você, papai, que tem o dever de ensinar os seus filhos, e não a escola. Porque às vezes tem pai que quer mandar a criança para a escola, para a criança ter educação. Não, a educação da escola é aquela educação que a gente aprende matemática, a gente aprende português, a gente aprende geografia. A educação doméstica é aquela que a gente aprende sim senhor, sim senhora, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Com licença, né? Posso falar? Ó, licença aqui, né? Deixa eu sentar, obrigado. Ó, não, senta aqui por gentileza. Isso daí é educação doméstica. E nós temos, né, trocado isso. E a grande questão aqui, meus amados, o que eu pontuo mais uma vez com vocês, é que pelo fato de Eli não ter trazido esta educação devidamente correta, ele aconselhava, ele falava, mas ele não trazia em contrapartida, né, uma punição para os filhos que erravam. E com isso os filhos cresceram, né, como diz a Bíblia, filhos de Belial, filhos da maldição, filhos sem freio, filhos de pessoas que inconsequentes, e é o que eles faziam. E há muitos filhos de crente inconsequente porque o pai e a mãe passavam a mão na cabeça. Você não vai bater, você não vai espancar seu filho, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você vai corrigir o seu filho. Minhas filhas, quando eu era pequena, a gente dizia assim, olha, senta aqui.
5 anos de idade, 5 minutinhos. Fazer igual aquela Super Nani, né? Senta aqui, 5 minutinhos. A gente ia falar 1, 2, 2,5. Chegasse no 3 já tinha, né, um castiguinho. Era sem o celular, era sem alguma coisa que queria comer, que gostava, era sem uma brincadeira para poder sair, era sem alguma coisa. Porque você tem que ensinar e você tem que dizer, olha, se você errar, tem uma punição. Se você errar, tem uma coisa que você vai, né, sofrer em consequência disso. Infelizmente, a consequência dos erros dos filhos de Eli foi que a família perdeu o sacerdócio. Todos os filhos morreram. Eli morreu e só ficou um descendente dele, e ainda mesmo assim cego, mendigando e pedindo as coisas. Muito bem, meus queridos, queria orar por você neste momento. Pai amado, Pai querido, somos gratos, Senhor Jesus, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, ó Pai, aqui, Senhor, neste momento, orando, Senhor, falando, ó Pai. Pai querido, Pai amado, abençoa o teu povo, ó Pai, Senhor, ser conosco, ó Pai, grandemente, Senhor. Ó Deus querido, nos ensina, Senhor, a criarmos nossos filhos, ó Pai, da forma correta na tua presença. Pai, toma cada um em tuas mãos, ó Pai, abençoa esta família, Senhor, com saúde, ó Deus, paz, prosperidade em tudo, ó Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.